Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Chegamos ao nosso terceiro projeto do especial de placas em pintura decorativa e espero que vocês gostem. Quem ainda não conferiu as outras videoaulas desse especial, eu vou colocar o link aqui no card, porque eu já fiz uma peça com a mensagem Espaço Gourmet, trabalhando com stencil, sombreado. A segunda videoaula, que foi ao ar no fim de semana passado, eu trabalhei com stencil, com o tema de mandala, e hoje eu vou trabalhar com um pouquinho de pintura country. Eu fiz esse projeto aqui simples, para que você aí do outro lado também consiga colocar a mão na massa ou a mão nos pincéis. Lembrando que todas as cores que eu utilizei, os materiais, além de mostrar aqui na videoaula, eu coloco em forma de lista no meu grupo gratuito do Facebook chamado Clube Espalhe Cores Artesanato by Pan Atelier. Se você não sabe sobre esse meu grupo, onde eu tenho uma interação ainda maior com as minhas seguidoras, eu vou colocar o link explicativo sobre ele aqui no card e o link para você solicitar a sua entrada aqui na descrição do vídeo. Se vocês estão gostando deste especial, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque o canal continuará crescendo cada vez mais. E se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever. Bora lá então conferir o passo a passo? Bora lá começar falando o que eu já fiz aqui, eu já adiantei na peça. Eu escolhi trabalhar com uma peça oval e recortes em MDF, seguindo o estilo de pintura country, que eu vou fazer alguns detalhes, bastante sombreado em pecinhas pequenas e também na placa. Aqui eu vou passar as medidas para vocês, ó. Essa placa mede 23 por 14,5 e ela é arredondada aqui nas bordinhas, então eu deixo sempre para pintar essas bordinhas depois para fazer os acabamentos, assim como eu vou fazer os acabamentos na parte de trás. Já trouxe aqui com um papelão e uma fita crepe para eu poder trabalhar com a peça. E assim que eu terminar aqui, eu só removo aqui da minha mesa e vou fazer os demais itens desse projeto. Preparei o MDF e apliquei a cor mineral de fundo. Aqui eu vou trabalhar com stencil e sombreado para fazer um plano de fundo não tão chapado como este. E vou mostrar aqui rapidinho os recortes que eu vou trabalhar. Esses recortes aqui de cachorrinho, eles fazem parte de uma coleção lá da Duna Atelier, da professora Tânia Marquato. Quem tiver interesse é só colocar a Duna Atelier no Google e encontrar a loja virtual para adquirir, porque esses recortes dá para fazer bastante projetinho legal e simples aí para poder decorar a casa, enfim. Então aqui depois eu explico as cores que eu utilizei, eu só trouxe aqui para vocês verem que também já está no papelão. Aqui eu vou trabalhar com uma misturinha de cores. Eu peguei aqui o tom cru e o tom craft, porque o tom craft ele é um tom escuro para eu trabalhar com o stencil. Aqui, para ficar mais didático para vocês, eu vou trabalhar com o godê, vou fazer misturinha de cores, mas como eu até já mencionei, eu costumo misturar no próprio pincel de pituar e estampar a peça. Mas aqui eu vou fazer uma quantidade legal para depois eu conseguir sombrear também. Então, vamos lá. A aulinha aqui explicativa para vocês de tintas. Se eu quero clarear um tom, eu vou utilizar mais o tom claro do que o tom escuro. Então, aqui eu coloquei uma quantidade generosa de craft e aí eu vou colocar mais do cru. Venho com um pincel velhinho e misturo. E esse é o tom que eu vou trabalhar aqui. Para estampar, eu escolhi esse stencil aqui que, gente, eu não sei nem quantos anos eu já tenho ele. Tá bem velhinho, mas dá para utilizar. Ele é um stencil de 7x15 da Opa e o código dele é o 1949. Acho que tem até outros projetinhos aqui no canal que eu trabalho com ele, é só vocês darem uma pesquisadinha aí. Para trabalhar com o stencil, eu sempre gosto de colocar uma fita crepe, porque aí eu consigo manter o stencil fixo na minha peça. Eu vou começar pelo meio, estampando aqui, ó, vou colocar a fita crepe.
Vou trabalhar com um pincel de pituá grande, esse daqui é da Ceramic numeração 6. Já hidratei, tirei o excesso num paninho de água, mas eu vou voltar aqui, ó. Dou uma torcidinha, porque eu quero meu pincel hidratado e não encharcado. Gosto de ter um paninho e um pedacinho de papelão para tirar o excesso da tinta. Então, eu venho aqui na tinta, faço um movimento circular no papelão, dou batidinhas para a tinta poder entrar nas cerdas do pincel. Venho no paninho para tirar o excesso. E aqui eu vou trabalhar com movimento circular. E quando eu começo, eu sempre começo com a mão leve, para sentir se o meu pincel tem muita tinta ou não, a fim de evitar borrar. Sempre dou uma levantadinha para ver, ó, tá com muita tinta. Tiro aqui o excesso e volto. E levanto, ó. Aqui eu não vou focar muito em preenchimento, então eu vou dar só uma demão, vou fazer a plaquinha toda, vou emendar e vocês vão acompanhar aí essa etapa um pouquinho acelerado, porque trabalhar com stencil é bem tranquilo, é só você tomar cuidado com o excesso de tinta, ó. Aqui, ó, eu vim com um pouquinho mais de tinta, que foi a hora que eu notei que eu tinha que tirar um pouco o excesso. Mas não tem problema, aqui eu vou ter o recorte para colocar aqui na parte de cima, uma sobreposição, mas se atentem a isso. Agora, vamos fazer as emendas e terminar de estampar aqui a peça. Prontinho, estampei a peça toda. Agora eu vou secar e vou lixar com uma lixa de gramatura 400, porque eu não quero essa estampa aqui em evidência. Eu vou utilizar um secador, mas quem quiser pode utilizar um soprador. Com a peça lixada e o pozinho removido, só para vocês terem mais uma ideia aí, toda vez que vocês lixarem uma peça, trabalhem com um paninho úmido para retirar o pó, porque se você trabalhar com um paninho seco, na hora de fazer esse movimento, o pó pode subir, tá? Aqui é um pano úmido, não encharcado, não ensopado. Eu vou colocar esse paninho pra lá, vou voltar com um outro paninho, porque agora eu vou fazer o sombreado. Para sombrear, vou trabalhar com água, um pincel angular grande, porque o sombreado aqui, ó, eu vou fazer, ele vai ser um sombreado largo. Então, notem que para esse tamanho de placa, eu tenho que trabalhar com um pincel assim ou maior. Porque notem só, eu vou pegar um aqui para vocês verem. Esse daqui é da Ceramic, numeração 16. Imaginem se eu fosse trabalhar com um pincelzinho também da mesma marca de número 12. Não tem como eu trabalhar assim, o chanfrado ia ficar muito fininho, não ia ficar legal. Aí a numeração vai de cada marca. Esse aqui, como eu falei, marca nacional, tamanho 16. Se você estiver trabalhando com um pincel importado, procure o maior pincel para fazer esse processo. Sombrear é bem particular de cada um. Eu gosto porque vai fazer um acabamento legal aqui na placa. Quem tem dúvidas de sombreado, tem uma videoaula
onde eu faço uma placa que não tinha ripa nenhuma se tornar em uma peça com um falso ripado. Vou linkar aqui no card. E para me auxiliar nesse processo, para não ficar minha peça manchada, eu vou trabalhar com esse pincel mop. Eu recebi um comentário em um outro vídeo aqui do especial de placas decorativas. A pessoa me perguntou como que eu faço a limpeza desse pincel. Eu não lavo ele em água, tá, pessoal? Direto lá na torneira. Eu venho em um paninho úmido e faço esse movimento assim, ó, no paninho úmido, para retirar qualquer resíduo de tinta que tenha ficado. Porque o pincel mop a gente não pode lavar ele na água. Ele tem que ficar assim e limpinho também, só com esse movimento em um paninho úmido. Bom, já hidratei aqui o meu pincel na água e eu vou sombrear com a mesma misturinha que eu fiz. Eu vou aplicar 2 demãos desse sombreado. Como vocês já estão cansados de ver sombreado aqui no canal, eu vou adiantar essa etapa porque tem outras pecinhas também para trabalharmos nesse projeto. Então, bora lá sombrear. Ah, só mais uma informação aqui pra vocês, peguei muita tinta. Eu vou aplicar 2 demãos, secando entre uma demão e a segunda demão. E depois, se eu achar necessário, eu vou dar uma envelhecida nesse sombreado. E esse foi o resultado após sombrear 2 vezes com aquela misturinha que eu fiz de cores, que foi a mesma cor que eu utilizei para estampar o fundo. Aqui, isso é o que eu tô mostrando pra vocês, aplicar 2 demãos de sombreado, 3, vai de cada artesão, combinado, pessoal? Aqui, eu gosto de dar 2 demãos com o mesmo tom, pra dar um melhor acabamento. E aí, as próximas demãos vai de você querer fazer ou não. Eu aqui senti a necessidade de dar uma escurecida com o tom craft, uma demão um pouco mais transparente. Por quê? Sombreado, pessoal, é treino, obviamente eu sempre falo isso pra vocês, mas também a gente tem que ter sempre em mente que ele é construído. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso vir aqui direto na minha placa e sombrear com o tom craft, que é o tom mais escuro do que eu apliquei o stencil. Vai ficar muito em desarmonia o meu projeto. Ou, de repente, entrar com castanho ou com um breu, então eu faço sempre assim. Eu começo com o mesmo tom que eu utilizei na parte de baixo. Nesse caso aqui, tá, pessoal? Depois na pecinha eu vou explicar pra vocês. Depois eu entro com um tom mais escuro e depois, se eu quiser, eu entro com um tom mais escuro. Tendo isso em mente, pensando em sombreado como camadas, fica mais fácil desenvolver o projeto de vocês. Ó, eu vou colocar aqui o tom craft. Notem que ele é bem mais escuro do que o tom da minha misturinha. E vou fazer mais uma demão aqui, do mesmo jeitinho que eu fiz anteriormente. Caso vocês queiram conferir outras videoaulas com cachorrinhos, gatinhos, tem bastante conteúdo aqui no canal já disponível gratuitamente para vocês. Eu vou colocar o link dessa playlist aqui no canal, porque eu já fiz também outras placas assim decorativas e vendi super rápido. Fiz também penduricalhos de cachorrinhos, então essas pecinhas com pets no meu ateliê, elas fazem o maior sucesso. E vale, viu, gente, fazer, porque fica tão fofinho. E são pecinhas simples. Para quem gosta de fazer técnicas em pintura, assim como eu, é bacana trabalhar com esses projetinhos. Aqui eu tinha os recortes
de cachorrinho e o ossinho e essa plaquinha e eu fiz a minha própria composição. Aí é necessário você sempre dar asas à sua imaginação. Olhem só como já ficou diferente. Eu vou secar e vou aplicar mais uma última demão do castanho para dar uma queimada aqui nessa peça. Mais uma informação importantíssima para vocês. Depois de usar o secador ou o soprador, não faça o sombreado direto, tá? Para não estragar o seu pincel. Deixa a peça esfriar um pouquinho, que nem eu sequei aqui, tô deixando ela esfriar. E tô pegando a tinta castanho pra gente poder fazer esse envelhecimento, ó. Vou colocar um pouquinho aqui também do castanho. E aqui no castanho eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque eu quero só envelhecer, eu não quero escurecer aqui demais a peça e esconder as outras camadas que eu já fiz de sombreado. Notem que aqui eu não estou trabalhando no azulejo, porque eu tenho uma superfície extensa para poder trabalhar. Já na peça de cachorrinho, que eu vou mostrar logo na sequência, eu vou trabalhar no azulejo para matizar a tinta. Vou botar aqui com a água. Vamos lá. Só uma pontinha do castanho e venho aqui pra peça. Tiro um pouco do excesso da água. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os recortes, vou começar a montar, olhem só que legal, né? Tá ficando. Pra eu conseguir estampar um extenso de mensagem que eu fiz, ó. Deixa eu só ver se tá certo aqui. Ó, já ia fazer errado, a furação tá aqui. Então, a placa tem que estar assim. Ó, aqui eu ainda vou fazer o acabamento, obviamente, tá só com a seladora incolor aqui. Ó, vou colocar. O cachorrinho vai ficar mais ou menos aqui. O ossinho aqui. E o extenso que eu vou trabalhar de mensagem é este aqui, ó. Lar Doce Lar. Ele é lá da Duna Atelier também. Eu sempre gosto de pôr os recortes para poder centralizar o extenso da melhor maneira possível. Vou voltar com aquela minha fita crepe. Deixa eu só arrumar aqui. Um pouquinho mais para baixo. Perfeito. Vou colocar a fita crepe. Ó, tô torcendo ele aqui, que eu deixei ele hidratando. Esse aqui é de numeração 6. Ele tá um pouquinho desgastado. Ó, ele já não tá mais redondinho, mas dá pra estampar muito bem. Vou voltar com aquele meu paninho encardido, que eu tava tirando o excesso. E vou trabalhar com a cor preta. Aqui eu não vou nem trabalhar com o godê, porque eu vou pegar da própria tampinha. Ó, vou voltar com aquele meu papelão. E vou começar fazendo o movimento circular com a mão leve. Olhem só, gente, que gracinha que está ficando o projeto. Bem simples, porém bem charmoso, não é verdade? Com esse pincel de pituar, é somente isso. Coloco de molho na água. A tinta preta também. Para encerrar aqui a parte da plaquinha, eu vou trabalhar com uma caneta permanente e vou pespontar ao redor da placa. Eu acho que vai ficar bem country, bem bonitinho. E aí, o que vocês vão precisar fazer depois, o que eu vou fazer depois também? Eu vou pintar as bordas, pintar a parte de trás e envernizar a placa. E aí, uma dica, quem não tiver essa caneta permanente, essa aqui é minha da Acrylex, ela tem duas pontas, uma mais grossa e uma bem fininha. Pode trabalhar com o pincel liner, um pincel filete e pespontar também com um pincel e tinta, não tem problema.
Eu vou pespontar com essa caneta porque é mais rápido e eu já testei esse verniz aqui, passando por cima dela, não borra, não sai, desde que eu aguarde a secagem. Obviamente, eu gosto de deixar secar bem para depois envernizar. Então, aqui eu vou pespontar, fazer os acabamentos, depois só para fazer a montagem final, combinado? E acredito que acabamentos aí você também já saiba fazer. Eu vou utilizar no projeto todo esse verniz acrílico fosco. Como eu tenho que trabalhar no cachorrinho ainda e no ossinho, eu vou deixando essa parte secar, vou ensinar a próxima etapa e depois a gente faz a montagem final. Bora lá pespontar. Eu sempre pesponto com uma distância de alguns milímetros aqui. Eu não faço muito na borda e nem muito pra dentro. Aí vocês vão aprendendo com o passar do tempo, com a prática. Prontinho. Vou deixar de lado agora aqui a plaquinha. Vou trabalhar no cachorrinho. Esse cachorrinho o pessoal chama ele de salsichinha, tem vários nomes, mas a raça dele é o Basset. Aqui eu já vou passar as cores para vocês que eu utilizei. Na roupinha eu trabalhei com o tom violeta. Nessas abas aqui, que seria a parte da gola e a parte de trás da roupinha, eu trabalhei com o tom mineral. No corpo do cachorrinho, eu fiz uma misturinha de tintas do tom âmbar, o âmbar, e o tom bege. Eu queria encontrar um tom caramelo, porque o âmbar, ele é muito forte. E aí, eu cheguei nessa tonalidade aqui. Por que eu gosto sempre de mostrar pra vocês as misturinhas? Porque às vezes você já tem esse tom envasado e aí não precisa misturar. Na orelhinha e no nariz, eu trabalhei com a cor marrom. Deixa eu achar aqui pra poder mostrar pra vocês. Aqui, ó, marrom. É um marrom escuro, né, sem muitos segredos aí. Aí, o que que eu já fiz aqui no cachorrinho? Eu já adiantei uma demão de sombreado e a segunda demão eu vou fazer aqui com vocês. Combinado? Aqui eu fiz um conceito de luz na orelhinha, no nariz e de sombra mesmo nas demais partes do corpo. O ossinho, vou mostrar pra vocês. Eu apliquei o branco. Notem que aqui a gente dá pra ver bem a diferença do branco pro mineral. O mineral é um tom de branco meio encardido, o branco gelo, muitas pessoas chamam. Eu pintei de branco e já dei uma demão de sombreado com a cor castanho. E agora eu vou voltar com o meu godê, com a água. Minha aguinha tá encardida, mas dá pra trabalhar com ela tranquilamente. Eu vou começar a trabalhar no corpinho do cachorro com o tom castanho. E óbvio, eu não vou conseguir trabalhar com esse pincelzão aqui. Ele é quase maior do que a minha área de ser sombreada. Eu vou trabalhar com pincelzinhos menores. Eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui ele é um pincelzinho importado. Ele mede 3/8 e é da linha, eu acho que é unicórnio, da Royal. É um pincelzinho importado, mas dá pra usar nacional também tranquilamente. Eu vou deixar ele hidratando em água. Vou voltar com o meu paninho aqui pra poder tirar o excesso. E aqui eu vou precisar trabalhar com o meu azulejo, porque eu não posso trabalhar com excesso de tinta aqui na peça, ó. Coloco a pontinha do pincel na tinta castanho, trabalho aqui no azulejo com movimentos de vai e vem, tiro o excesso da parte de trás, e aí eu começo a sombrear a região do rabinho, porque aqui nós temos a parte do corpo e o rabinho, então é como se essa parte aqui ela fizesse uma sombra no rabo. E aí, como que eu começo o meu sombreado, pessoal, em pecinhas pequenas? Eu vou começar da parte que depois eu não vou encostar o pincel. Vocês concordam comigo que se eu tivesse que vir sombrear, de repente, essa parte aqui e tivesse que fazer o outro lado, eu ia tirar o sombreado? Então, eu vou fazendo dessa forma, porque aí eu não preciso usar o secador toda hora, ó. Trabalho aqui,
tiro o excesso, faço uma sombra nessa parte, que é a roupinha, ela está por cima. Vou fazer aqui na patinha também, ó, bem despojado mesmo, tiro o excesso. Vou virar. Faço aqui na patinha. E aqui também. Como eu não tenho espaço para fazer movimento de vai e vem, eu faço só para um lado. Bem rapidinho, né, pessoal? Sem muitos segredos aí. Caso você não saiba sombrear uma pecinha pequenininha, tem uma videoaula de uma cachorrinha que eu faço essa etapa, inclusive, numa peça clarinha. Que acho que o medo maior é borrar uma peça clara. E tá lá na playlist de aulas de cachorrinho e gatinho. Ó, com o tom castanho, é somente isso que eu vou sombrear. Lembrando que eu já apliquei uma demão, essa daqui é a segunda. Combinado, pessoal? Agora, eu vou fazer uma luz com a cor cru. Pode ser o mineral também. Eu vou pegar o cru, que foi o que eu já usei. Ele é mais fácil de colocar só uma gotinha aqui no meu godê. Eu venho com o mesmo pincel. Então, aqui no projeto nós usamos 2 pincéis angulares. Tiro bem o excesso. Minha mão praticamente flutua aqui na peça. Eu não faço força, nem nada. O narizinho aqui também, só pra fazer um charme. Enquanto o cachorrinho aqui vai secando, eu vou fazer o sombreado aqui no ossinho com o castanho também. A segunda demão. Só aqui nas pontas aqui do recorte. Aqui pode ficar manchadinho, não tem problema, acho que fica até mais bonito do que se a gente sombrear perfeitamente. É pra dar essa carinha meio envelhecida mesmo pra ele. Prontinho. Ó, vou colocar as pecinhas aqui no papelão pra eu conseguir secar com o secador. Antes de eu estampar a roupinha do cachorrinho, eu vou fazer os detalhes, que é a parte do olhinho, que já vem riscado a laser. Esse daqui é o da Condor, número 00. Vocês podem trabalhar com filete ou liner. Esse aqui eu vou fazer com a tinta preta. Vou trabalhar aqui no meu azulejo. Tirar a aguinha do cabo. Segura a respiração e faço aqui o olhinho. E aí, eu vou trabalhar agora estampando a roupinha dele. A estampinha você escolhe, você pode fazer com mini stencil, você pode fazer poazinhos, o que você gostar. Aqui eu vou trabalhar com um boleador, eu até separei 2, mas eu acho que eu vou usar o meu menorzinho. E para que a peça toda ela converse, eu vou trabalhar com aquele tom que eu fiz a estampa do stencil e as 2 demãos de sombreado e vou fazer uma estampinha assim, ó. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Eu vou fazer uma bolinha meio desigual aqui no corpinho dele. Talvez na aula vocês não vão conseguir ver, porque minha mão vai ficar em cima. Mas é algo bem despojado, ó. Manchinhas, na verdade, né? Vamos falar. Eu vou deixar essa parte secando, porque depois a gente vai fazer uns poazinhos com o tom violeta para encerrar aqui o cachorrinho. E no ossinho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco mais de castanho. Cadê meu castanho aqui? Minha mesa não é muito grande, mas as coisas, elas desaparecem. Ó, vou pôr um pouquinho de castanho aqui.
venho com um boleador com um lado bem pequenininho e vou fazer uns poazinhos aqui nele. Quem quiser também pode fazer com a pontinha do pincel de filete. Pronto, só para ele também ter estampinha e não ficar com ciúmes do outro. Esse tipo de trabalho eu recomendo não secar com o secador ou soprador, porque depois pode ser que a tinta ela rache pelo excesso que tem. Eu vou deixar secar e aí depois eu volto para fazer o meinho e a gente já vai encerrar a nossa videoaula. E para fazer mais uma graça aqui, ó, já secou as estampinhas que eu trabalhei com aquela misturinha de craft com cru. Eu vou colocar um pouquinho do tom violeta aqui no papelão mesmo, e aí com o boleador eu venho com um lado menor e vou fazer um poazinho assim no centro dessa estampinha. E aí, eu vou voltar aqui com o meu godê. Eu tinha colocado um pouquinho do tom cru aqui. E também vou fazer uns poazinhos bem piquititicos. Prontinho. Agora, novamente, deixar secar naturalmente. Eu vou tirar esse excesso aqui de tinta do papelão. Que vai que, né, acaba sujando meu ossinho. Até coloquei tinta demais aqui. Depois que tiver seco, eu também vou envernizar com verniz acrílico fosco. Lembrando que é muito importante fazer os retoques das bordinhas, ó, caso tenha vazado um pouquinho de tinta. Eu acho que fica muito mais bonito entregar um projeto todo retocado. Aqui eu vou fazer uns leves retoques, mas eu acho que nem vou precisar retocar muito. Vou invernizar e a gente já faz a montagem final do projeto. E agora chegamos na etapa de colar os recortes na plaquinha, colocar mais acessórios caso vocês queiram. Aqui eu já vou mostrar que as bordas eu pintei com um tom castanho, que foi a última demão que eu fiz de sombreado, para que ficasse uma transição bem legal aqui de cores. Também já fiz o acabamento, invernizei como eu falei que eu iria fazer, tudo utilizando o verniz acrílico fosco. Para fazer a colagem dos recortes, eu vou utilizar essa cola branca aqui para artesanato, mas quem quiser pode colar com cola instantânea, a cola da sua preferência. E, obviamente, antes de colar, eu sempre gosto de posicionar o recorte do cachorrinho primeiro, do ossinho, para ver a forma que eu vou querer aqui na minha peça. E agora é só deixar essa cola aqui secar, os recortes eles vão ficar bem firmes aqui. E é isso. Eu não vou colocar mais nenhum outro acessório, como eu mencionei. Aqui eu estou trazendo esse especial para que vocês coloquem a mão na massa, para que vocês façam, tá bom? Porque se eu incrementar demais aqui, colocar muitas coisas, vai fugir deste propósito. Lembrando também que essa peça aqui eu segui mais o estilo country, que é uma estamparia simples, bastante sombreado e também sobreposições com sombreado, dando essa ideia de sombra, luz e estampinhas feitas à mão. E é isso, caso você tenha dúvidas, você me pergunte, Pamela, mas por quanto que você vende uma peça dessa? Já tem vídeo explicativo no canal, falando como eu faço a precificação dos meus artesanatos, eu vou colocar o link aqui no card. Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula e até o próximo vídeo, que também será do nosso especial de placas em pintura decorativas, placas utilitárias ou somente para decoração mesmo. Te vejo lá. Tchau!